Você só pode chegar à confissão de seus pecados se você conhecer ao Senhor. Você só pode ter esperança de salvação se você conhecer ao Senhor. Você só pode realmente ter fé viva se você realmente conhecer ao Senhor. Então, tudo na sua vida depende de conhecer a Deus. Agora, existe uma miséria existencial na vida de um cristão, é dele poder achar ou viver achando que conhece o suficiente de Deus. Isso pode acontecer porque, por algum motivo, ele se aplicou a uma leitura bíblica, a um estudo teológico, ou herdou de sua herança familiar alguma linhagem religiosa, e é possível que as pessoas caiam na miséria existencial da fé de achar que já conhece o suficientemente. Só que todo o teu aperfeiçoamento, todo o teu amadurecimento, todo o seu desenvolvimento na vida e principalmente para a eternidade, depende essencialmente do seu aprofundamento no conhecimento de Deus. E eu quero falar sobre isso. Que você precisa se aprofundar nesse conhecimento de Deus. E o que é o conhecimento? Não é o conhecimento intelectual, não é conhecimento filosófico, não é conhecimento ideológico, religioso. Para todas as coisas existe um meio de conhecimento. Para todas as coisas. E para as coisas do reino dos céus, para as coisas de Deus, existe sim um conhecimento específico, um meio específico. E eu quero dividir isso com você. Nós vamos aqui no livro de Oséias, no capítulo de número 6, versículo de número 1 diz assim: Vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua vinda. Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como uma nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não um sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade, a cidade dos que praticam a iniquidade, caudam de sangue. Com hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinado uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que ministre ao nosso coração.
Ó Deus, quem poderá instruir a tua igreja nesse dia? Quem poderá, ó Deus, trazer, ó Pai, edificação, conserto, aperfeiçoamento, aprimoramento? Ó Deus, ninguém que está aqui senão o Senhor. Somente o Senhor pode, ó Deus, edificar, ó Pai, a cidade. Somente o Senhor pode, ó Deus, ser o sentinela que os protege. Somente o Senhor é o Espírito que guia na verdade. Somente o Senhor, ó Deus, pode hoje dar entendimento à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma, o nosso ser pode hoje ser completado pela Tua palavra. Ó Deus, fale conosco no dia de hoje, nos dê entendimento, Pai, nos dê, ó Pai, compreensão destas coisas, em nome de Jesus. De tudo que você precisa ter na sua vida cristã, no desenvolvimento da sua cristã, a mais importante de todas é um legítimo conhecimento de Deus. De tudo que você possa achar que é importante na sua vida congregacional, de tudo que você busca, de todas elas, o mais importante, porque ela é a base fundamental para todas as demais coisas, é um conhecimento legítimo, real, sincero, da pessoa do nosso Deus. O não conhecimento de Deus é a maior mina de ignorância no mundo. O não conhecimento de Deus fez a existência de muitos pontos filosóficos, ideológicos, culturais e também religiosos. Eu posso dizer que se existe uma proliferação de todo tipo de doutrina, cultura religiosa nas eras no mundo, parte do princípio do não conhecimento legítimo, honesto e sincero da pessoa de Deus. Porque a religião é um grande poder. A religião é muito mais poderosa do que a política, do que dinheiro. Porque pela religião, povos exterminaram outros povos. Pela religião, a religião infiltra nos poderes. A religião, independente de qual ela seja, ela sempre basilou, ela sempre foi estrutura base de tudo ou de muitas coisas nas sociedades, toda a religião pagã. E nisso nós vemos que o homem, de toda a sua ignorância que ele tem, a pior de todas é o não conhecimento de Deus. E acreditem, existem pessoas que pelo fato de se inclinarem a alguma ideia religiosa, eventualmente se dedicarem a algum credo religioso, eles acabam ao longo do tempo afirmando em sua ignorância que eles já têm o pleno conhecimento de Deus. É muito comum você ver cristãos serem bons juízes da causa dos outros, é muito comum você ver cristãos serem bons julgadores da causa alheia, porque no íntimo eles estão crendo piamente que eles têm pleno conhecimento de Deus. Esquecem de um detalhe bem importante que Paulo vai descrever em Romanos, sobre a profundidade do conhecimento de Deus. Imagine que Paulo era um judeu profundamente aplicado à fé judaica, profundamente conhecedor de toda a teologia judaica, de toda a lei de Moisés, de toda a tradição judaica. Ele era um homem enriquecido de conhecimento da fé, da doutrina, da teologia, da cultura, da tradição. Ele era um homem extremamente envolvido com isso, e ao ser envolvido, Paulo era um defensor da fé judaica, ao ponto que ele se coloca contra o movimento dos cristãos, e ele agora passa a perseguir. E Paulo argumentando aos irmãos, dizendo assim o seguinte: olha, eu que fui judeu, sempre fui judeu, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, tendo pleno conhecimento da fé judaica, ele chega a dizer assim, eu tive por perda todas estas coisas. Ou seja, olha o que ele chega a entender, que toda a profundidade teológica que ele teve, quando ele se depara com o Senhor Jesus, o Salvador
O Senhor Jesus era uma figura que desentoava de toda a ideia judaica de salvação. O Senhor Jesus não carregava, aos olhos do judeu, nenhuma característica que o colocava como salvador pela teologia judaica, pela cultura judaica. Porque a interpretação, a leitura, a percepção, toda o que eles desenvolveram teologicamente sobre a ideia de Jesus Cristo, para o judeu, estava longe da figura de Jesus. E quando Paulo, enquanto judeu, se converte tendo um encontro com o Senhor Jesus, diante dele, o Jesus ressuscitado, ele chega à conclusão que, olha, espera aí, tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi, e tudo aquilo que eu tinha por expectativa da figura do Messias, passou longe. E aí ele chega a dizer assim, eu tenho por perda todas estas coisas, e as trato agora como refúgio, e ele chega até a dizer, até como esterco. E por que ele fala isso? Porque quando ele se depara com o Senhor Jesus, ele vê a profundidade que é o Senhor Jesus. É a profundidade. Eu vejo a miséria existencial do homem religioso, que quando ele se dedica a alguma fonte teológica, às vezes estuda 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele se torna ali um mestrado, doutorado, né? Tem doutor em divindades, você vai ver, ele cria aprofundamentos teológicos, e eu sempre vejo a mesma atitude, ou vi durante muito tempo, para não generalizar, na grande maioria, uma face de profundos conhecedores de Deus. Ao olhar para estas pessoas, ao olhar para esse aprofundamento teológico, para esse todo envolvimento, esses 5, 6, 7, 10 anos de dedicação, olhava para a face deles e eu via uma face de um homem que queria dizer, olha o quanto eu conheço de Deus. Eles elaboram os seus discursos, fazendo ajustes interpretativos, de maneira que as outras pessoas possam olhar para ele e dizer assim, veja como ele é profundo nas Escrituras, olha o tanto que ele conhece de Deus. E Paulo, nessa mesma toada, né, de conhecimento de Deus teológico, ele se depara e diz assim, bom, eu tenho por perda todas as coisas. Por quê? Porque Cristo é extremamente profundo. E aí na carta de Romanos, Paulo vai escrever a judeus, e ele tem um cuidado, um zelo de descrever de forma detalhada, eu não sei se você teve a experiência, isso porque é uma experiência, de ter o cuidado de examinar profundamente a carta de Romanos. Aqui na congregação, nós tivemos essa experiência, essa graça, nós tivemos, e quando se você se der essa experiência, você vai ver como Paulo é detalhista e cuidadoso em explanar a profundidade de Cristo. E ele chega no momento, no capítulo de número 11, vai aqui comigo em Romanos 11, no verso de número 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do quê? Do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis ou investigáveis os seus caminhos. Veja o que Paulo está dizendo. Depois de todos os argumentos que ele vem desenvolvendo desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, falando da natureza de pecado, do homem pecador, do homem condenado, de ninguém ser salvo por si mesmo ou por alguma religião, mas sendo exclusivamente salvo pelo sangue de Cristo, ele vai desenvolvendo isso, chega no capítulo 8, ele fala da exclusividade da salvação por Cristo Jesus, falando a judeus que esperavam o Messias. Quando ele chega aqui no capítulo de número 11, ele chega e diz assim, olha, existe uma profundidade desta riqueza, e essa profundidade ela está inclusa tanto na sabedoria, quanto no conhecimento de Deus. Aí ele diz, quão insondáveis são os seus juízos. Insondáveis é impenetráveis, sabe, sonda,
eu não sei se você sabe, mas o oceano, o mar, é uma das regiões no globo terrestre menos explorado. Olha, a gente sabe, falando a nível de ciência, sabe-se mais sobre a Lua, Marte, do que as partes mais profundas do oceano. Porque essas regiões, como a Lua, Marte ou constelações, elas são visíveis por alcance. O mar não. O mar tem que ser penetrado. O mar é denso, o mar é escuro. Então, tem regiões ou tem criaturas marinhas que sequer foram descobertas. Regiões que são mais fábulas do que ciência, de tão inalcançáveis pela pressão da água, por inúmeros fatores. As regiões mais profundas do mar, que hoje se tem acesso por filmagem, por câmera, elas foram feitas por estas sondas. São sondas que descem e vão até em determinado ponto. Lembra, quem não lembra, né, do Titanic, né, que foi redescoberto lá, que desceram com a câmera, foram lá, encontraram o navio lá no fundo do mar. E nem é tão fundo assim, em vista de boa parte da profundeza do mar. Então, existem lugares que são inivisitáveis até hoje. Então, quando eu penso sobre quão insondáveis são juízos, ou o juízo de Deus aqui, a sua consciência de justiça, é inalcançável pelo homem. Ele está dizendo assim, quão insondáveis, está na negativa, é impossível ser sondado, não tem como aprofundar. Isaías fala algo semelhante, vem cá em Isaías 40, mantendo Romanos abertos, que nós vamos voltar. Isaías 40, verso de número 28, diz assim, 40, 28, não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Observe bem o que vai dizer, não há o quê? Esquadrinhação do quê? Não tem como medir. Entenda, Deus é insondável e incalculável. Não há teologia na terra que possa desenvolver para o homem a ciência necessária de quem é Deus. Isaías diz que ele não tem como ser esquadrinhado. Paulo em Romanos diz que ele é insondável. Volta lá em Romanos 11:33. Romanos 11:33, o meio do versículo ele diz: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis ou investigáveis os seus caminhos. Então entenda, Paulo está dizendo a religiosos judeus que o Senhor, ele é insondável e não tem como você investigar o seu caminho. Deus, para o conhecimento de Deus, ele não é científico. O conhecimento de Deus não é acadêmico. A prova disso que o Senhor Jesus pregava entre judeus, entre mestres. Se você ler Lucas capítulo de número 2, você vai ver uma criança, Jesus criança, pregando entre mestres da lei, e eles impressionados com sua inteligência. O Senhor Jesus não tinha o tempo acadêmico, instrutivo, que eles tiveram acerca da lei, mas o texto diz que o Senhor Jesus não crescia academicamente, mas ele crescia em graça e no Espírito. Quando o Senhor Jesus foi selecionar para ele, foi chamar pessoalmente os seus apóstolos, ele não foi atrás de um sacerdote, ele não foi atrás de um mestre fariseu,
Ele foi atrás de um pescador, cobrador de impostos e aí por diante. No dia de Pentecostes, enquanto eles começaram a falar em outros idiomas, eles começaram a falar o grego, começaram a falar outras línguas que eles nunca estudaram. Aquelas pessoas ficaram impressionadas, porque eles olharam e disseram assim: mas não são essas pessoas só galileus aqui, essas pobres pessoas, sem instrução? O Senhor Jesus preparou para o conhecimento de Deus pessoas que não tinham. E com isso, eu não estou fazendo apologia ao desconhecimento ou à ignorância. Pelo contrário, eu estou dizendo que o conhecimento de Deus não está e nunca estará alojado ou nas mãos de algum mecanismo acadêmico. Uma pessoa pode se tornar um profissional na medicina, um arquiteto, um engenheiro, pelo processo acadêmico, mas acerca de Deus, não é. Acerca de Deus, não é. Existe uma natureza em Deus que é inalcançável, até mesmo pelo mais hábil, dedicado teólogo. Deus se torna inacessível por um detalhe bem específico. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo, em Romanos, afirma que o homem, em pecado, distanciado é de Deus. Deus se distancia do homem, não porque o homem não possa conhecer a Deus, porque Deus não quer ser conhecido. O passo do distanciamento nasce porque existe uma perfeição, uma justiça em Deus, e o pecado promove a mais absurda e profunda ignorância no homem, ao passo que até o mais dedicado estudioso está andando no caminho contrário ao conhecimento de Deus. Provérbios diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final leva a Deus? Não, leva à morte. Então entenda, Deus é inalcançável, naturalmente inalcançável, ao cético como a um crédulo qualquer. Ele é inalcançável, tanto ao douto e ao indouto, aquele que tem conhecimento como aquele que não tem conhecimento teológico. Ele é inalcançável ao pobre e ao rico. E por que ele é inalcançável? Porque o homem, por causa do pecado, se distanciou de Deus. O homem é naturalmente ignorante quanto às coisas de Deus. O homem é capaz de conseguir interpretar muitas coisas na biologia, na física, na química, desenvolver tecnologias, mas ele é incapaz de conhecer a Deus. Incapaz. Só que existe um anseio existencial no homem, no ser humano, para descobrir o sobrenatural. Porque esta carência existencial do homem existe por uma sequela adâmica, lá de Adão. Quando Adão é tirado para fora do Éden, aquilo significa todo o para fora de Deus que foi colocado sobre o homem. E a partir daí, a ausência desse Deus na vida manifesta, na vida de Adão, que vai ecoar na vida de Caim, todo esse distanciamento de Deus é um grande buraco. Esse grande buraco, ele agora se torna um buraco existencial em todo o gênese humano. Todo homem nasce com um rombo existencial. E como que a humanidade faz por esse preenchimento? Poder, dinheiro, religião. E ele tenta cobrir isso com todo tipo de pecado. Então imagine que se Deus é grande, você acredita que Deus é grande? Então, se Deus é grande e Ele ocupa todo o universo, e um dia ocupou a vida do homem, e agora, por causa do pecado, o homem não tem mais essa presença, existe um vácuo, um vazio ali. Esse vazio, existencialmente, a tentativa humana é de preencher. Agora imagina o quanto de droga precisa para preencher um vazio de Deus. Imagina o quanto de prostituição precisa para tentar preencher
um vazio de Deus. Se Deus é eterno, nem toda prostituição promovida todos os dias, por todos os anos da sua vida, pode sequer ocupar algum espaço que competia à dimensão de quem é Deus. É daí que nós entendemos, porque existe no homem a busca e a procura o tempo todo por coisas para se preencher. É por isso que você vai ver uma pessoa que vai correr atrás da riqueza, ele vai ficar rico e triste. Um homem que vai procurar correr atrás de amores, ele vai amar muito, ele vai se apaixonar muito, ele vai se dedicar muito à sua carnalidade, e triste. E também você vai encontrar um religioso que leu muito, que estudou muito, que pregou muito e triste. Porque a religião é um outro mecanismo pela qual o homem tenta preencher a dimensão de quem é Deus. Agora, quanto religioso dedicado a ideologias e filosofias religiosas tem que ser alguém para tentar preencher o vazio de Deus. É por isso que tem cultura que não pode isso, não pode ter aquilo, não pode comer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode ter o cabelo assim, não pode ter a saia. É por isso, porque sempre vão tentar preencher. Aí vai dar aquela sensação de saciado, mas dura pouco. Dura pouco. Aí daqui a pouco muda. Ou você nunca viu alguma religião cristã que acreditava que uma coisa era santa umas décadas atrás e depois não é mais? Porque esta sensação de que Deus aprovou e está preenchido, dura pouco. É que nem qualquer outro tipo de ópio, qualquer outro tipo de droga. O efeito dura pouco. E quando ele se pega em uma honesta consciência, ele ainda continua vendo um rombo de todo tamanho. Aí o que ele faz? Aquele hábil e dedicado, religioso, que cantava, que pregava, que chorava, que orava, volta às velhas coisas, porque toda aquela religião não preencheu. E Deus ainda é inalcançável. Como isso se dá? O livro de Oséias, que é o texto onde nós lemos, a ênfase sempre é a exortação. Está exortando sacerdotes, está exortando Israel, está exortando cidades, está exortando um monte de gente. E o cerne da exortação é a ignorância, porque a ignorância promove pecado. A ignorância promove pecado. Então, quando Oséias vai pregar contra o pecado, ele dá ênfase à ignorância ou o desconhecimento. Entenda, ignorância, que hoje é meramente atribuída a características de personalidade, na verdade, é uma atitude diante de informação e verdade. Quando eu ignoro uma informação, é que eu sou ignorante. Antes de ignorar a informação, eu não sou ignorante, eu sou desconhecedor. Mas uma vez tendo diante de mim um conhecimento e não me atentando a ele, eu me revelo ignorante. Paulo, instruindo a Coríntios acerca do Espírito Santo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz assim, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Não é porque ele estava começando a falar daquilo pela primeira vez, é porque ele está retornando a eles que não deram atenção a coisas que eles já instruíram. Então eu vou dizer aqui, faço minhas as palavras de Paulo, acerca das coisas que eu já disse a vocês por inúmeras pregações e por inúmeras instruções, não somente eu, mas outros irmãos que aqui pregam. Eu quero que vocês não sejam ignorantes, prestem atenção às coisas que são ditas. Volta e meia eu pego pessoas ignorantes e que têm um temperamento calmo. Ignoram as coisas que foram ditas. Então, em Oséias, o profeta está apontando a ignorância, porque a ignorância promove pecado. Vá lá comigo em Oséias novamente, no capítulo de número 4, o verso de número 6. Vai dizer assim, o meu povo foi destruído, por quê? O meu povo foi destruído
Israel, o povo de Deus, estava sendo destruído pelas mazelas do pecado que nós lemos no capítulo 6, que nós vamos retornar, porque lhe faltou o quê? Conhecimento. E não é porque a instrução não foi dada, porque o texto continua. Porque tu, o quê? Tem quase alguém aqui comigo, vamos ler, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou. Por quê? Tu rejeitaste o conhecimento. E não é conhecimento teológico, não é acadêmico. Eu te disse, ele separou pescador, ele separou cobrador de impostos, ele separou aqueles que seriam chamados de pouco informados. E há pessoas que acreditam nisso, eles acreditam na própria incapacidade. É comum você ver gente dizendo assim, eu não consigo entender as coisas de Deus, eu sou ignorante, eu sou isso. Sabe, as próprias pessoas não entendem. Eles mesmos estão rejeitando, apoiando-se, que não sou estudado. Eu não tive formação, eu também não tive. Você acha que eu sou formado em quê? Um dia eu estava numa reunião de família, e na minha família tem muito assim, professor, primo advogado, e estava conversando, e uma esposa de um primo meu, a gente conversando, ela perguntou, você é formado em quê? Aí meu primo, para tentar me ajudar, falou assim, ele é formado em teologia. Eu falei, sou não. Mas você é pastor? Eu falei, não, isso eu sou. Mas aí a outra falou assim, mas você estudou? Eu falei assim, não, eu estudei até a 7ª série. Mas por quê? Por que aquilo era importante até naquele momento? Aí, no meio da conversa, eu falei com ela assim, por que isso foi importante? Não é possível que eu tenha algum conhecimento sem passar pelo mesmo processo que você passou? As pessoas acham que o conhecimento ele está na mão de alguma instituição. Sabe o que eu ensino às minhas filhas? Eu ensino a elas a só tirar ponto na escola, que escola não ensina nada. Você acha que eu iludo com as minhas filhas assim? Estuda para você ter um futuro. Escola dá futuro para ninguém. Quem aqui conseguiu futuro por causa da escola? Um ou outro. O conhecimento pode dar futuro, mas escola não. Mas nós vivemos no processo que você precisa ter um papelinho chamado diploma, sabe? Eles colocam um chapéu, assim, engraçado, uma roupa cafona, já viu? Uma roupa cafona, um monte de gente, aí dá um tubinho para ele, assim, toma esse tubinho, agora você está pronto para o mercado de trabalho, sai lá fora e não consegue nada. Não é assim? Mas é possível. É possível que alguém tenha conhecimento. Porém, Deus não é dado através disso. O povo de Israel, você acha que o povo de Israel não tinha conhecimento nas Escrituras? Será que as Escrituras não eram lidas? Será que eles não tinham experiências históricas com os feitos de Deus? Será que Israel nunca viu um sinal de Deus? Mas o profeta diz, olha, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Só que Oséias está apontando por um conhecimento muito maior, que vai ficar revelado mais para frente. Porque o conhecimento é da pessoa de Deus, só que é um Deus invisível, é um Deus de mistérios, porque Isaías diz que já não tem como alcançar, e toda a dinâmica e dedicação judaica religiosa nunca os elevaram a um passo íntimo com Deus. Qual seminário Moisés teve que se dedicar e se aprofundar teologicamente sobre grego, sobre hebraico, sobre um monte de coisa? Qual desse seminário para que ele pudesse subir sobre um monte e lá naquele monte uma nuvem repousar sobre ele e toda a lei for dada ao seu coração? E Oséias está preparando para um verdadeiro conhecimento, um profundo conhecimento, porque entenda, existe um conhecimento que vai te fazer consciente. O verdadeiro conhecimento te fará consciente
Ele fará que a sua capacidade cognitiva, intelectual, psicológica, mental, de cosmovisão seja totalmente transformada a uma plena consciência. Se conhecimento de Deus tivesse outro nome, eu adotaria o nome de milagre. Porque dá o poder de você alcançar o inalcançável. Um outro nome para o conhecimento de Deus está nas Escrituras, chama graça. E sobre qual conhecimento? Ele fala aqui no capítulo de número 6, se você for ver, no capítulo de número 6, no verso de número 8, ele fala do pecado da cidade de Gileade. Capítulo 8 fala, Gileade é a cidade dos que praticam o quê? Dos que praticam iniquidade, calcada no sangue. Veja, o verso de número 9. Com hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia de quem? Veja que o sacerdote foi comparado a ladrão. Sabe quem elegeu o sacerdote? Foi o Senhor, lá em Moisés, através de Arão. Só que chega uma geração que fala assim, sabe aqueles ladrão que está pronto para pegar alguém? Assim são os líderes religiosos, que matam no caminho para Siquém. Assim eles têm praticado o quê? Vejam uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está o quê? Ele descreve, este povo, aquela nação, representa a humanidade e todo o seu pecado. E dentre essa humanidade tem o estudado, tem aquele que não é formado, dentro disso tem o rico, tem o pobre, tem o judeu, tem o ateu, tem o evangélico, tem o católico. Existe uma mistura de tanta ignorância que eles vivem em pleno pecado. Em pleno pecado. Ele está dizendo, olha, em Israel havia prostituição. Quem elegeu Israel como povo de Deus? Quem foi? O Senhor. Deus elegeu Israel. É por isso que você vê por aí, em muitas denominações, em muitas religiões, é um monte de gente caindo em coisas absurdas. Falcatrua, prostituição, pastores caindo em prostituição, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E por que isso acontece? Pelo fato de não conhecerem o que devem conhecer. Verso de número 6 diz assim: porque eu quero o quê? E o conhecimento de Deus. Oséias faz um paralelo com toda a dedicação religiosa de Israel, de todas aquelas cidades, em comparação o que eles deveriam estar conhecendo. Poxa, quem determinou o holocausto? Foi Deus, sim ou não? Foi. O sacrifício foi quem que determinou? Deus. Só que aí, olha o que a religião faz. Olha o que é a mente religiosa. O que você precisa entender sobre, quando eu falo religião, é um sinônimo, o religioso, é um sinônimo de hipocrisia. Porque o que foi dado como sinônimo de devoção ao longo do tempo, religioso se torna um sinônimo de hipocrisia. É aquele que é capaz de dizer que ama a Deus, mas não ama o próximo. Isto é religião. A religião é sempre aquilo que afaga o ego existencial do homem e nunca revela a sua verdadeira natureza. Então, olha o que o religioso faz. Deus ordena o holocausto, o sacrifício, e o que eles fazem? Eles se dedicam mais a isso do que a misericórdia. Eu não sei se você sabe, mas existe. Não sei se você sabe que existe. Mas existem pessoas que frequentam igrejas, cantam, eles pregam, eles louvam, eles ofertam, mas eles não servem ao próximo. Você acredita nisso? Você acredita que existem pessoas que cantam, que servem a Deus, que amam a Deus, que o Senhor é o Senhor deles, mas eles não perdoam os seus ofensores? Você acredita? Isso só evidencia uma coisa: não conhecem a Deus. Porque se conhecessem a Deus, não cantariam uma coisa que não estariam predispostos a uma prática, a um exercício vital. Você que aí é casado, é noivo, marido, mulher, imagina que todos os dias, vou falar para os homens aqui,
todos os dias a sua noiva, a sua esposa te trai, mas todos os dias ela diz que te ama. Seu relacionamento está ótimo assim? Todos os dias te trai, todos os dias te ofende, todos os dias te maltrata, mas todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, fala assim: eu te amo, meu bem. Vale a pena para você? Isso não é um relacionamento doentio, tóxico, não? Imagina você, mulher, todos os dias, você casada, noiva, o teu marido, o teu noivo, sempre com várias mulheres, ele vai virar para você assim: mas quem eu amo é você, meu bem. Uma vez eu estava vendo uma entrevista de um senhor falando da vida de casamento, virou até meme. Ele era caminhoneiro, não sei se você já viu, ele falou assim: ó, essa aqui é minha companheira, está comigo há 40 anos. Aí o repórter perguntou: mas e você, já traiu ela? Eu falei assim: mas na estrada a gente é caminhoneiro, né? Mas é essa aqui que eu amo. Você acha que ela ficou lisonjeada? Nossa, ele me trai, mas ele pensa em mim. Você já parou para pensar nisso? Faz sentido para você um relacionamento assim? Por que é assim que é feito o relacionamento para com Deus? Não faz sentido. Não faz sentido eu dizer que Ele é o meu Senhor, o meu maior amor, né? Pega todas as frases românticas que hoje são dadas nas músicas emocionalistas, que fazem muitas pessoas chorarem, mas não fazem essas pessoas chorarem pelos seus pecados e as ofensas que causam uns aos outros. Eles choram dizendo como Deus é maravilhoso, como é lindo, lindo, lindo é, santo, santo, mas na hora de perdoar, de ter compaixão, de servir, não é a mesma coisa. Por quê? Porque não conhecem a Deus. Se os conhecesse, não fariam isso. Saberiam que é insustentável. Então ele está dizendo: porque eu quero misericórdia e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que, ou seja, todo o rito que o próprio Deus ordenou está em segundo lugar, sobre conhecer ao Senhor e ter um coração misericordioso. Deus nos ordenou inúmeras coisas, tem recomendações comportamentais, tem recomendações litúrgicas, como que a reunião da igreja deve se comportar, fala sobre a frequência, fala sobre a pregação, fala sobre um monte de coisa, mas ele diz assim: mais do que isso, que vocês conheçam a mim. Então o problema de Israel é o mesmo problema de antes e é o mesmo problema dos dias de hoje: o mau conhecimento de Deus e a falsa convicção de conhecimento de Deus tem feito pessoas aprisionadas, cristãos, bons cristãos, aprisionados em uma corrente de pecado interminável. Bons cristãos estão separando, bons cristãos estão tendo a família diluída, bons cristãos estão entrando em contenda. Por quê? Pelo raso conhecimento de Deus. O raso conhecimento de Deus. Eles são tão rasos que eles estão buscando para Deus falar com eles através de um texto bíblico, ir em algum lugar para ver se Deus fala através de uma pregação, mas eles nunca têm uma profunda comunhão com Deus todos os dias, para Deus ecoar dentro deles um som de direcionamento, ecoar dentro deles uma lucidez tão clara que vai determinar suas atitudes, seus comportamentos, os seus pensamentos, a sua maneira de viver. São reféns de uma reincidência de pecado por serem profundos ignorantes. O povo foi destruído porque faltou conhecimento. E como que Deus dá o conhecimento? Deus envia isso. Capítulo 6 de Oséias, no verso de número 1. Oséias 6, 1. Vinde e tornemos para porque ele despedaçou e nos fez a ferida e ligará. Verso 2. Depois de 2 dias nos dará, ao terceiro dia, e viveremos. Isaías começa a declarar palavras não inteligíveis. Não fazia sentido para aquele povo
o que Oséias estava dizendo. Oséias começa a falar assim, olha, vamos nos tornar ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, ou Ele nos moeu e nos juntará novamente. Ele fez a ferida, mas a ligará. Aí ele no versículo 2, ele começa a dizer, olha, depois de 2 dias, Ele vai nos dar a vida, ao terceiro dia, vai nos ressuscitar, e nós vamos viver diante dEle. O que isso faria sentido para um povo? Isso aqui não faria sentido nenhum, aquele Israel ouvir isso. Mas Deus, através de Oséias, está preparando o Israel dele para o conhecimento vindouro da sua obra. Deus era inalcançável, lembra do que eu disse? Não adianta se é rico, se é pobre, se é inteligente, se é ignorante, qualquer coisa. Deus é inalcançável. Por quê? Isaías 55, diz assim, assim como altos são os céus, assim são os meus pensamentos, os vossos pensamentos e os meus caminhos. Deus está dizendo a distância que há entre Deus e o homem. O homem não pode construir nada que chegue até Deus. Lembra da Torre de Babel? Foi construir para o alto, virou o quê? Confusão. Sabe qual que é o nome disso? Religião. Religião são as coisas que estão sendo construídas para o alto e só entram em confusão. Só vai dando confusão uma com a outra. Né? Já ouviu falar de Guerra Santa? Já ouviu falar das guerras na Idade Média por causa de religião? As matanças? Então, são as torres de Babel. Vão construindo para lugar nenhum. A Torre de Babel chegou nos céus? Não. Deu confusão nos seus construtores, sim ou não? É assim. É dessa maneira. O homem está tentando construir algo que não chega para cima. Por quê? Deus está muito alto e nenhum acúmulo teológico vai chegar até Ele. Só existe um jeito de chegar para nós o conhecimento de Deus. Sabe qual é? É Ele trazendo do alto o seu conhecimento. É Ele trazendo de cima o seu conhecimento. E aonde está o conhecimento de Deus? No conhecimento da sua pessoa. Quando conhecemos a sua pessoa. Entenda, não é conhecimento geográfico. Deus está no céu. Não. É conhecimento experimental, é você conhecer a pessoa. E como que Ele faz isso? Vem cá comigo no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 18. Deus nunca o quê? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, como é que é o nome dele? Como é que é o nome do Filho unigênito? O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus nunca foi visto, não era visto, não era alcançável, nenhuma teologia judaica, nenhuma cultura religiosa, nenhuma tradição, nenhuma edificação era possível revelar a grandeza de quem Ele é. E até mesmo toda a lei extremamente, piamente apresentada pelo Senhor, nada mais era do que sombra das coisas futuras e não a imagem exata. Então Deus, inalcançável, inivisitável, inatingível, inacessível, é manifestado pelo Senhor Jesus Cristo, trazendo o conhecimento. O nome disso é graça, porque sem o conhecimento de Deus não há salvação. Lembra de João 17? Que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem? Sem conhecimento de Deus não há vida eterna. E isto é graça. Deus envia o seu Filho, e envia o seu Filho de uma imagem ao Deus que não era visível. Agora, pelo unigênito do Pai, podia ser conhecido. E o que de Deus precisava se conhecer? O que de Deus precisava conhecer? Lembra do que ele diz em Oséias? Conhecei-vos e o quê? Israel conhecia o Deus da criação. Israel não tinha dúvida de que Deus havia criado os céus e a terra.
Então, Israel tinha o conhecimento do Deus da criação. Israel não tinha dúvida que ele era o único Deus. Israel, mesmo enquanto ele ia a outros deuses, voltava dizendo, olha, ele é o único Deus. Israel não tinha dúvida que o Senhor era o único Deus. Então Israel conhecia o Deus da criação, Israel conhecia o Deus do juízo, Israel viu pessoas sendo engolidas pelo mar, como foi Faraó. Não só isso, Israel viu e conheceu na história o povo hebreu, o próprio Israel, que parte dele foi engolido no deserto. Enquanto eles festejavam que Faraó tinha sido engolido pelas águas, por causa da desobediência, Israel foi engolido no meio do deserto. Eles conheceram um Deus da criação, um Deus de juízo, um Deus que para os céus. Eles conheceram feitos, mas existia uma amplitude de Deus que era não conhecida, um Deus inimaginável por Israel. Nunca que Israel poderia imaginar que Deus seria da maneira que ele iria se revelar. Em Cristo Jesus, não só Israel, mas a humanidade passa a conhecer não só um Deus que criou os céus e a terra, não só um Deus que engoliu Faraó, não só um Deus que fez sinais na antiga aliança, mas um Deus que agora manifesta um Deus misericordioso, justificador, perdoador de pecados, salvador. Esse Deus agora está sendo plenamente revelado no Filho. Olha o que Jesus diz: glorifica-me, ó Pai, pois eu tenho te glorificado. Qual é a glorificação do Pai? É que em Cristo Jesus, todos os seus atributos foram conhecidos. João 1,18, olha aqui. Deus nunca foi visto, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O que dele se deve conhecer está em Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o pleno conhecimento de Deus. Não se pode conhecer nada de Deus sem Jesus Cristo. E como que ele faz isso? Na nossa salvação. Volta em Oséias. Oséias capítulo de número 6. O verso de número 6 e 7 diz assim: porque misericórdia eu quero e não o conhecimento de Deus mais do que... Verso 7 ele diz assim: mas eles transpassaram a quem? Eles transpassaram a aliança ou o concerto. Eles transpassaram a aliança. Jesus Cristo era a nossa aliança. O pecado desse povo transpassa a aliança ou o concerto. Lembra que o Senhor Jesus na ceia, quando ele vai dividir o pão, ele diz: este é o sangue de uma nova aliança. Cristo é morto por causa dos pecados. Verso de número 7. Mas eles o quê? O concerto, como Adão, e eles se portaram aleivosamente contra mim. Vai em Apocalipse, capítulo de número 1. Mantenha Oséias aberto. Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 7. Eis que vem com as... todo olho o... até mesmo quem? Até mesmo quem? O que transpassaram. Todas as tribos da terra se levantarão, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja que todos verão a ele, até mesmo os que o transpassaram. Volta em Oséias, capítulo de número 6, verso de número 7. Então, quem é o concerto que ele transpassou? Não só o concerto da lei, que também representava a figura de Cristo, mas o próprio Cristo foi transpassado, ele sendo o nosso concerto. Furaram as suas mãos e os seus pés. Lembra que ele foi todo perfurado? E no final da sua morte, ele foi perfurado na costela, onde saiu sangue e água. Ele foi todo transpassado pelos nossos pecados. Só que o conhecimento de Deus surge a partir
do sacrifício de Cristo, ou da manifestação de Cristo, e nos é ofertado através do sacrifício de Cristo. Assim como você não comeria um ovo sem quebrar a casca, assim também a graça não seria dada a nós, a todos nós, se Cristo não fosse ferido. Só que o sacrifício de Cristo inaugura para nós a nossa própria morte. Oséias 6, no versículo 1 e 2, diz assim, Oséias 6, 1 e 2, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos fez a ferida depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia, e viveremos diante dele. Aqui está falando da obra de sua salvação para conosco. Cristo, Ele foi um sacrifício único de Deus, mas todos aqueles que o recebem como seu Salvador, precisam viver o seu sacrifício. O Senhor Jesus aqui o Senhor Deus, pela boca do profeta Isaías, está coletivizando a cruz. Está coletivizando a cruz de um homem só. Todos aqueles que confessam seus pecados estão nele. Está dizendo assim, olha, Ele nos despedaçou e nos fez a ferida, porque Cristo, Ele foi ao Calvário sozinho, mas em sua salvação, nós vamos com Ele. Vem aqui comigo em Romanos capítulo de número 6, verso de número 5. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos no quê? Então Cristo é o conhecimento de Deus, que só é dado a nós se formos levados com Ele ao Calvário. Se morremos para nós mesmos, iremos descobrir um caminho contínuo de conhecimento de Deus. Ele está dizendo, olha, se formos plantados juntamente na sua morte, seremos também na sua. Verso 6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Crucificado, para que o corpo do pecado seja, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Volta lá em Oséias, verso de número 2. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia o quê? E viveremos diante dele. Ele estará diante a nossa face. Aqui não está falando só da eternidade, está dizendo que a partir do momento que morremos com Cristo e ressuscitarmos com Ele, assim no seu Calvário, Cristo estará diante de nós. Aí o verso 3 diz, conheçamos ao Senhor. O profeta reclama a incontinência desse povo, de Efraim e todos os demais povos. Olha o verso de número 4. O que eu te farei, Efraim? O que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho de madrugada, que cedo o quê? Ele está dizendo assim, o que eu posso fazer por vocês, se a justiça, a dedicação de vocês, parece uma nuvem da manhã, um orvalho da noite, que rapidinho acaba. Você nunca viu um crente que é como o orvalho da noite? Você nunca presenciou um crente, um cristão, que é como uma nuvem da manhã, que está tampando o sol e depois sumiu? Ele está dizendo, o que eu posso fazer por vocês? É a pergunta dele, o que eu posso fazer por vocês? Vocês são tão incontinentes que parecem que são uma nuvem da manhã, ou parece que é como se fosse um orvalho da noite? De manhã cedo está tudo seco. Tem dia que eu pego o meu carro na porta de casa, ele está todo molhado, mas não tem nenhuma gota d'água. O que acaba? Aquele orvalho acaba. E como reestabelecer isso? É no pleno, no verdadeiro conhecimento de Deus. Vai por mim, irmãos, os tanto de versículo que você decorou não é suficiente. O tanto de música evangélica que você sabe cantar não é suficiente.
Tem algo mais que você precisa para tirar essa incontinência, para você deixar de ser um orvalho da madrugada, para você deixar de ser uma nuvem da manhã. Existe alguma coisa muito mais profunda, é um conhecimento intenso. Tem muita gente estabilizada em um conhecimento raso de Deus. Ele acha que pelos textos que aprendeu, porque agora sabe mais de Bíblia que sabia quando era de outra religião. Tem algo muito maior. Ele diz sobre conhecer, verso número 3, conheçamos e façamos o quê? Lembra do que Paulo diz? Imagina que é um oceano que tem talvez 4.000 quilômetros de profundidade. Você desceu 100, 100 metros d'água, você já vai estar molhado? Sim ou não? Com certeza. Se você descer mais 1 metro, você vai estar mais molhado que estava a 100 metros? Não. E é esta sensação que algumas pessoas têm quanto à vida cristã. Eles acham que pularam nas águas, por estarem molhados, já entenderam de Deus. É por isso que tem jovens distraídos da fé e caídos, outros não oram mais, outros sequer abraçam a fé, lendo as escrituras, servindo e congregando. Pessoas têm dificuldades em coisas tão basilares da fé, porque acham piamente que do que era para conhecer de Deus, já foi conhecido, e não entendem que Cristo é a manifestação de Deus e uma pessoa profundamente grandiosa. Você precisa conhecer a profundidade da misericórdia. Você precisa conhecer a profundidade da riqueza. Você precisa conhecer a profundidade da santidade. Você tem muita coisa para cavar. Lembra do que diz o Senhor Jesus, lá em Lucas, quando ele vai dar testemunho? Ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, eu assemelho um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele cavou fundo e achou a rocha. A rocha está no fundo, ela não é uma rocha rasa, tem que cavar. Você sabe aonde está o texto X, o texto Y? Você sabe ler a Bíblia de capa a capa? E o que mais você sabe? É muito fácil saber se você está tendo desenvolvimento no conhecimento de Deus. Está ligado intimamente à sua estabilidade de fé. Está ligado intimamente à sua continuidade, à sua porfiação, a sua capacidade de continuar insistindo, independentemente das circunstâncias, porque do que de Deus você conheceu é muito maior do que as circunstâncias que têm circuncidado a sua vida. Tem muito de oração que você precisa conhecer. Tem muito de oração de joelhos que você precisa conhecer. Deus se revela na oração, Ele se revela na leitura bíblica, Ele se revela na vida congregacional, no amor ao próximo, na dedicação. Precisa haver agora uma necessidade de entrar nas águas profundas do conhecimento de Deus, de tal maneira que você não vai ficar só molhado, você não terá como sair de dentro deste rio. Você nunca voltará atrás. Você nunca pensará em desistir. Você acha que 10 anos de evangélico, de crente, é o suficiente para você conhecer a Deus? Você acha que só porque você leu muito, prega muito, canta muito, congrega muito, é o suficiente para você conhecer a Deus? Entenda uma coisa, Deus é tão grandioso na pessoa de Jesus Cristo, que mesmo que você viva seus 70, 80 anos, profundamente ligados às Escrituras, à oração, a congregar, sabe o que vai ter que acontecer? Naquele último dia, você terá que ter o corpo transformado em glória, você terá uma estrutura totalmente mudada, e quando você se deparar na eternidade com aquele Deus, sabe o que vai sair da sua boca? O mais absurdo louvor, porque um ser que você nunca viu estará revelado diante dos seus olhos por toda a eternidade. Sabe o que vai ficar para trás? Toda religião, todo sofisma, toda ideologia, toda crendice, tudo vai ser dissipado como uma nuvem de fumaça. Tudo vai ser exterminado diante da grandeza de um Deus extremamente absoluto e um Deus extremamente absurdo. O que nós devemos fazer até então? Ele diz que nós temos que viver diante dele. É o que Oséias disse: olha, o povo está em pecado, porque não tem conhecimento. Israel ouvia falar de Deus, mas não tinha conhecimento. Eu conheço pessoas que podem até pregar, mas isso não quer dizer que tem conhecimento de Deus. Muitas pessoas nesses últimos dias estão desatentos, porque acham: eu tenho conhecido a Deus. Eu já conhecia a Deus, eu já conhecia a sua palavra.
se conhecesse, não faria como o capítulo 4, versículo 6, porque rejeitaram o conhecimento. Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque faltou, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu o quê? Então, olha para mim. Se rejeitarmos a Deus, seremos os ignorantes. Deus vai nos rejeitar. Só que Deus é extremamente profundo. Eu preciso continuar conhecendo. O nosso aprofundamento tem outros sinônimos. Aprofundar no conhecimento de Deus é amadurecimento, é uma estatura maior, é santificação. Se você vive a mesma vida rasa do que você vivia há 1 mês atrás, 2 meses atrás, e cada dia mais insignificante, efetivamente, a sua vida cristã, você não está crescendo no conhecimento de Deus. Aí você possa perguntar, então, o que eu devo fazer? Orar como um desconhecedor, chorar como um desconhecedor, ler a Bíblia como um desconhecedor, congregar como aquele que quer conhecer, orar todos os dias como aquele que quer conhecer. Você precisa chorar como aquele que quer conhecer. Você precisa gritar, lamentar como aquele que quer conhecer. Bom, se a humanidade não conseguiu descobrir nem conhecer todas as coisas que foram feitas pelas mãos do Senhor, o que dirá o homem em conhecer o próprio Senhor? Você quer conhecê-lo? Então vamos orar.